Evangelho de João 3, verso 16. Eu convido a congregação a ouvir essa leitura de pé. Só o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, Senhor. Pode assentar os irmãos. O grande amor de Deus, a fonte da nossa salvação. Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu único e muito amado Filho para ser sacrificado. Não conseguimos entender por que Deus nos ama assim. Nós encontramos tudo neste versículo. Nós encontramos Deus. Nós encontramos o amor. Nós encontramos o mundo. Nós encontramos o Filho. Nós encontramos o homem. A fé, a vida eterna e a condenação eterna. É a Bíblia em miniatura. É o resumo do Evangelho. Primeiro vemos esse amor em Deus Pai, ao criar o homem, colocá-lo no Éden e lhe prometer um Salvador. Segundo, vemos esse amor na pessoa de Jesus Cristo, quando enfrentou a cruz e quando intercedeu por nós no madeiro, pagando nossa dívida com seu sangue. A história sagrada tem mostrado com detalhes as muitas vezes que Deus se irou com a humanidade por causa dos seus pecados. Mas antes de Deus enviar o castigo, Deus abriu uma porta, um escape, para salvar os piedosos. E assim, acompanhando a história, quando Deus se irou contra o pecado de Adão e Eva, antes de Deus enviar o castigo, Deus cobriu o casal e prometeu o Salvador. Quando Deus se irou com a geração de Noé, antes de Deus enviar o castigo, Deus providenciou uma arca de madeira para salvar os piedosos. Quando Deus se irou com os egípcios, antes do juízo descer sobre a incredulidade de Faraó, Deus providenciou sangue nos umbrais das portas para salvar os seus. Quando Deus se irou com a geração de Ló, Deus enviou anjos para tirar os piedosos de lá. Mas para nós,
Deus providenciou seu próprio Filho para nos dar a vida. Em Mateus 16, 26. Que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É por isso que o homem se debate para não querer morrer. Porque o homem vive o maior dilema da sua vida, criado para viver e é obrigado a morrer. O objetivo desta vida é atingir a vida do mundo vindouro, é atingir a vida eterna, a vida do século vindouro, a vida do além, que é chamado a vida eterna. Este é o objetivo da vida. Paulo, escrevendo aos Romanos 6:23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A maior dádiva, a grande dádiva é a vida eterna. Esta vida Deus projetou para nós. Nós caímos, nós pecamos. Jesus desceu do céu e trouxe esta vida, ao ponto dele ensinando, Evangelho de João aí mesmo, verso 36, ele disse, o Pai, verso 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E quando nós cremos no Filho, a ira de Deus é removida de sobre nós. Passamos a ser filhos de Deus e herdeiros da vida eterna com seu Filho Jesus Cristo. Vamos caminhando até o dia que a morte nos encontra e nos dará um empurrão, nós tombaremos para a nossa própria felicidade, levantaremos com novo corpo, com nova natureza e nunca mais morte, nunca mais dor, nunca mais tristeza, nunca mais choro, nunca mais sofrimento, nunca mais injustiça. Adeus enfermidades, adeus injustiça, adeus sofrimento. Quando nós levantarmos da sepultura, com o corpo glorificado, adaptado para a eternidade, o livro da Revelação diz, aí Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem clamor, porquanto as coisas velhas já passaram. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas
se passaram. Verso 22, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 3. E ali, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinará para todo sempre. Grande dádiva, a vida eterna. Tomé, ao saber disto, ele caiu de joelho: Senhor meu e Deus meu. João, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Devemos andar como ele andou. João. Paulo, em nada tenho minha vida por preciosa. Eu estou pronto, não somente a apanhar pelo nome de Jesus, mas a morrer por ele. Paulo disse: um morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Carta aos Hebreus 9:27. Vem a morte, e depois da morte o juízo. A Bíblia diz: quem crê no Filho não entra no juízo, está salvo, está livre. Deus, aplique estas verdades nos nossos corações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com este povo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Pode assentar, uma oração silenciosa, o culto está encerrado.